Meus caros irmãos, a paz do Senhor. Como todos sabem, nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil e no mundo e devido às muitas restrições advindas do governo, tanto municipal, estadual e até mesmo federal, por decisão do nosso pastor presidente, nós não teremos neste domingo a nossa escola dominical presencial. Sabemos que isso é uma maneira de também evitar as aglomerações, como tem sido solicitado pelos nossos governantes, e também é muito bom para que nós cuidemos da nossa saúde e nos preservemos nesse momento de pandemia. Mas foi sugerido e nós estamos aqui para poder atender aos irmãos que porventura não poderão estar assistindo a aula da escola dominical por outro meio, porque hoje temos muitos pastores que transmitem as suas EBDs, e a de qual quer neste momento também oferecer para você, meu querido irmão, aluno da escola dominical, professor também, um momento de reflexão bíblica baseada na lição que seria estudada neste domingo. E eu quero, sem mais delongas, em primeiro lugar, orar ao Senhor para pedir que Ele nos abençoe durante aqui o momento que nós estaremos falando desta lição que é de suma importância para a doutrina bíblica, que fala a respeito da cristologia. Vamos orar ao Senhor? Pai querido e amado, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós chegamos até a Ti em oração para pedir a Ti, Senhor, que durante esta ministração, durante este ensino, o Teu Espírito nos inspire a falar apenas aquilo que a Tua Palavra verdadeiramente nos diz. Senhor amado, abençoe todos aqueles que ouvirão este áudio, este vídeo e que, Senhor, de alguma forma serão notificados, informados e fortalecidos através da Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra edifica, a Tua Palavra renova. É importante, Senhor, que não nos afastemos dela, porque é por ela que nós somos iluminados, até mesmo para entender, Senhor, os momentos difíceis que nós passamos. Tenha misericórdia da Tua igreja, que neste momento, Senhor, fica privada da sua reunião em um templo, mas como somos igreja, Senhor, queremos enfrentar esta dificuldade como os nossos queridos irmãos enfrentaram dificuldades no primeiro século, enfrentaram durante a Idade Média, durante todos os tempos, Senhor, que a igreja prosperou e venceu, cumprindo a Tua palavra, que as portas do inferno não prevalecem contra a Tua igreja. Nós queremos aqui, Senhor, nos colocar como, Senhor, canal de bênção para os irmãos deste século, apresentando, Senhor, este conteúdo maravilhoso desta lição. Se conosco, nós pedimos a Tua inspiração, a Tua direção, em nome de Jesus Cristo, Teu amado e querido Filho. Amém e amém. Bom, meus amados irmãos, na lição deste domingo, nós temos como título, como tema, Jesus, o homem perfeito. Eu acredito que você que acompanha a escola dominical tem acompanhado este primeiro trimestre de 2020, cujas lições têm falado sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Já estudamos a lição que falou sobre Adão, o primeiro homem, a criação de Eva, a primeira mulher, a natureza do ser humano, os atributos do ser humano, a unidade da raça humana, a sexualidade humana, a queda do ser humano, o início da civilização humana, o primeiro projeto de globalismo. Depois estudamos sobre só o evangelho muda a cultura humana, e no domingo passado aprendemos sobre o homem do pecado, o anticristo, e neste domingo, a nossa lição versa sobre Jesus, o homem perfeito. Estamos encerrando assim esse primeiro trimestre e no próximo domingo teremos a última lição, que tem como tema o novo homem em Jesus Cristo. Nesta lição de hoje nós vamos abordar este assunto de suma importância, que tem um fundamento teológico muito interessante para todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Nosso objetivo, então, o objetivo dessa lição é clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano.
Ou seja, essa lição ela busca, através de seus objetivos específicos, primeiro, expor a divindade de Jesus, provar e mostrar como a Bíblia retrata que Jesus é Deus, que não é um Deus, como muitos querem dizer, baseados em doutrinas espúrias, e não é apenas um homem na história, que muitos querem apenas mostrar para nós, mas ele é Deus. Vamos ver isso, né? Nós temos um evangelho que foi escrito exatamente para provar a divindade do Senhor Jesus Cristo, que é o evangelho de João. E, segundo objetivo específico, é explicar a humanidade de Jesus, ou seja, Cristo é Deus, mas Cristo se fez homem e habitou entre nós. Né? E esta humanidade ela está expressa em vários textos sagrados, alguns deles falaremos nesta lição. E por último, assinalar a perfeição deste ser, deste Jesus, o homem perfeito, principalmente no que diz respeito à expressão o Filho do Homem, e também a expressão o último Adão, trataremos aqui deste assunto. Ou seja, esses são os nossos objetivos específicos que serão tratados durante essa lição. Nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 40 ao 52. Vou ler com você. Acompanhe, por favor, a leitura. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados daqueles dias, ficou o menino em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E, como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E, quando ouviram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Nosso textuário se encontra, é exatamente esse último versículo que fala que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática diz o seguinte: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Assim está em nossa revista da EBD, a nossa verdade prática, como acabamos de ler para vocês aqui agora. Muito bem, partindo então para a nossa lição, temos como um ponto central que é mostrar o Senhor Jesus Cristo como verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Os tópicos da nossa lição estão assim distribuídos: Jesus, verdadeiro Deus, sua eternidade com o Pai, seus atributos, grandeza e perfeições, esvaziou-se de sua glória, mas não da sua divindade, é importantíssimo isso. Jesus esvaziou-se da sua glória, mas ele não deixou de ser Deus para estar entre nós. O segundo tópico, Jesus, verdadeiro homem, fala sobre, primeiro, ele estava
no seio do Pai. Ele foi profetizado e mostrado já no Antigo Testamento que que ele viria e estaria entre nós, o Emanuel, o Deus, estaria conosco. Ele foi encarnado, ou seja, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como está escrito em João no capítulo 1, no versículo 14. Jesus nasceu na plenitude dos tempos, vamos ver sobre isso também. Foi no tempo certo, na hora certa, segundo o plano de Deus que ele veio a este mundo. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo, o último subtópico do segundo tópico. E por último aqui, no terceiro tópico, Jesus, o homem perfeito. E aí trataremos da humanidade de Jesus, Jesus o último Adão e a perfeição tanto espiritual e moral do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Entrando na introdução da nossa lição, diz assim a nossa introdução, de forma resumida: enfocaremos sobre a encarnação do Filho de Deus como o Filho do Homem. Jesus é chamado na Bíblia de Filho de Deus, ou seja, tendo a mesma essência de Deus, e ele também é chamado de Filho do Homem. Filho do Homem, aqui a palavra filho no hebraico tem sempre o sentido de relação e participação. Quando falamos de filhos do reino, estamos falando daqueles que pertencem ao reino. Quando falamos de filhos da perdição ou filho da perdição, falamos daquele que tem a sua vida marcada por uma vida de perdição. Filhos de desobediência ou filhos da desobediência são aqueles que estão debaixo ou sob uma vida de desobediência para com Deus. Então, porém, entretanto, quando falamos sobre Jesus como Filho do Homem, estamos falando da sua relação com a humanidade. Jesus, ele é Filho de Deus, mas ele também é Filho do Homem. E quando olhamos aí Isaías capítulo 9, versículo 6, está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então, como homem, Jesus Cristo veio como menino, mas como filho de Deus, ele foi dado. Um filho se nos deu. Está escrito em João 3,16, no nosso texto da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, diz mais a nossa introdução: apresentaremos o Senhor Jesus como ser humano perfeito, sua humanidade em geral. A Bíblia ensina tanto a divindade e a humanidade de Cristo. As duas naturezas de Cristo são perfeitas e harmônicas. Vamos lá. Continuando aqui, no primeiro tópico temos o seguinte: Jesus, verdadeiro Deus. E aí a nossa lição começa mostrando a sua eternidade com o Pai. Antes desse primeiro tópico, há uma expressão importante na nossa lição que diz: professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus. Há algumas pessoas que pensam que pelo fato de Jesus Cristo ser homem e Deus, ele é 50% homem e 50% Deus. Não. Ele é Deus plenamente e é homem plenamente. Né? Isso nós vamos ver aqui pelos versículos bíblicos desta lição. Neste tópico, focaremos então a sua divindade. Primeiro, a sua eternidade com o Pai. Jesus era e é perfeitamente humano e divino. Uma das palavras do Senhor Jesus Cristo que mais causou indignação quando esteve aqui entre aqueles que não criam nele como um ser divino, é o que está registrado lá em João, no capítulo 8, no versículo 58, que diz assim: disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus Cristo, ele preexistia antes da sua encarnação. Jesus Cristo tem a mesma essência de Deus, por isso ele é eterno. Eterno. É um dos atributos divinos que o próprio Senhor Jesus Cristo tem. E há um versículo que ele não está na nossa lição, mas que resume de forma muito prática esta divindade do Senhor Jesus Cristo. Lá na carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 2,
versículo 9, diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso quer dizer que ele é Deus de forma plena. Ele não é 50% Deus, ele é Deus de forma plena. Nele habita, e disse Paulo, corporalmente toda a plenitude mesmo da divindade. Então, voltando para a nossa lição aqui, nós vemos o seguinte: a sua eternidade com o Pai. Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Se olharmos lá o Evangelho de João, no seu primeiro capítulo, quando João ele começa a escrever, ele não faz como Lucas, falando da sua ascendência humana, mas fala da sua ascendência divina. Ou seja, quem era Jesus no relato de João? João, capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E diz mais: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele pré-existia, ele participou ativamente da obra da criação. Por isso não aceitamos de jeito nenhum alguém falar que Jesus foi um ser criado. Não é? Não aceitamos de jeito nenhum alguém dizer que Jesus um dia foi gerado na eternidade. Não. Jesus, ele é eterno, segundo a própria palavra de Deus nos fala. Diz assim a palavra, nossa revista mais uma vez: antes da sua encarnação, ele estava com o Pai e criou todas as coisas. O texto nós já lemos. Antes, a nossa revista fala o seguinte, lá em Isaías 9,6, diz que ele é o Pai da eternidade. Isaías, no capítulo 9, versículo 6, você deve conhecer esse versículo, que é um versículo muito conhecido, aliás, já o citei aqui anteriormente, mas diz lá a palavra do Senhor: porque o menino nos nasceu, e o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Se ele é Pai da Eternidade, ele é muito superior ao que muitos estão imaginando aí, reduzindo a sua divindade a algo que a Bíblia não registra. Então vamos ficar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Suas atividades eternas são lindamente descritas de forma poética em Provérbios capítulo 8, você pode ver isso depois com mais calma. Bom, seus atributos e grandezas e perfeição é o tópico número 2, aqui nos fala sobre o Senhor Jesus Cristo como unigênito. Prosseguindo aqui, o Senhor Jesus como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é Pai da eternidade, já falamos. Diz aqui seus atributos, grandezas e perfeições. Há um livro muito conhecido do nosso querido pastor Orlando Boyer, é a Pequena Enciclopédia Temática Bíblica, que apresenta cerca de 150 nomes, títulos e ofícios do Senhor Jesus Cristo. Veja como Jesus é maravilhosamente registrado na Bíblia como um ser poderoso, como o Todo-Poderoso, né? Não apenas um homem perfeito, não apenas um homem, um líder religioso ou um profeta, mas o próprio Deus. Então, os seus atributos, quando olhamos aqui pela Enciclopédia Bíblica, por exemplo, vemos aqui, ele é descrito na Bíblia como Alfa e Ômega, princípio e fim, é o que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, é o tópico, o finalzinho desse tópico número 6 que você está vendo aí na tela. Então, ele é Alfa, Ômega, ele é o Amém, ele é o apóstolo, ele é o autor da nossa salvação. Enfim, há inúmeros, podemos até enumerar, é claro, mas há vários nomes, títulos do Senhor Jesus Cristo que provam a sua divindade, né? Vamos continuar aqui. Jesus Cristo é a fonte de vida, né? Ele não é apenas
um ser que traz um alento, que traz uma melhora de vida, não. Ele é a fonte de vida. Nele estava a vida. Diz lá em João, no capítulo 1, versículo 4. Vamos desfolhar aqui a palavra de Deus e ler para você. João, capítulo 1, versículo 4, fala assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus tem vida em si mesmo. Esse versículo aí, João 5,16, na verdade, ele está equivocado. Na verdade, é João 15, versículo 26, que diz assim, ó: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João, capítulo 5, versículo 26, não 16, como a nossa revista está aí dizendo, né? Depois até a revista comete mais um equívoco muito pequeno, que ele diz que sendo Deus de Deus, na verdade, sendo Filho de Deus, é imutável. Hebreus capítulo 13, versículo 8, você deve lembrar desse versículo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como Deus não muda, assim como o Pai não muda, o Senhor Jesus Cristo também, ele é imutável. Quando lemos aqui no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 6, está escrito: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Assim como o Pai não muda, Cristo também é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque ele é Deus. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, ou seja, ele possui os atributos divinos na sua plenitude, como nós já aprendemos aqui nesta aula. O tópico número 3 deste primeiro tópico, né, o subtópico número 3, fala sobre o seu esvaziamento da sua glória, mas não da sua divindade. Quando da sua encarnação, no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou da sua divindade, mas da sua glória. É interessante notar também que quando ele ora lá em João, no capítulo 17, isso a nossa revista fala brilhantemente, ele ora apenas para que tenha a sua glória restituída. João, no capítulo 17, no versículo de número 5, diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, quando Jesus ele se faz carne e habita entre nós, como relatado brilhantemente lá em Filipenses, no capítulo 2, eu posso ler esse texto para você, talvez alguns não conheçam, mas está escrito lá, no versículo 5 e diante: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E aí diz o texto, a parte do texto que fala da sua exaltação novamente, ou seja, o retorno dele à glória que tinha antes do seu esvaziamento. E diz assim o versículo 9: pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Por isso que comumente nós dizemos que aquele Salmo de número 24, ele fala exatamente do retorno do Senhor Jesus Cristo para a sua glória. Eu vou ler para você aqui o Salmo de número 24, ele registra o seguinte: Salmo de número 24, versículo de número 7 em diante, para ser mais preciso. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória.
Então Jesus teve a sua glória de volta quando cumpriu a sua missão aqui na terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso que esvaziou-se para poder morrer por nós, se entregar por nós. É interessante lembrarmos aos irmãos que quando se fala do Senhor Jesus Cristo e da sua glória ou da sua humanidade, sua divindade, há muitas teorias, né, que foram durante o tempo levantadas questionando a sua divindade e a sua humanidade. Eu tenho algumas aqui, eu quero ler para você rapidamente. Havia, por exemplo, e ainda persiste nestes tempos, o arianismo, né? O que o arianismo? Considerava Cristo como o mais elevado dos seres criados, enquanto negava a sua divindade e interpretava erroneamente a sua humildade temporária e voluntária. Havia também um pensamento chamado ebionismo, que negava a natureza divina de Cristo, considerando um simples homem. Havia também o serentianismo, que pregava não haver as duas naturezas de Cristo, senão a partir do seu batismo, estabelecendo-se assim a sua divindade. E outros aqui, eu vou citar mais dois, o apolinarianismo, que negava a união das duas naturezas, humana e divina. Negavam que Cristo tivesse alma humana e que a natureza divina tomava a natureza humana de Cristo. E por último aqui, o nestorianismo negava a união verdadeira das duas naturezas de Cristo, fazendo dele duas pessoas distintas. Ou seja, com o passar do tempo, com as discussões que haviam, e até mesmo os concílios se levantaram para resolver essas questões, muitos pensamentos a respeito da natureza e da divindade de Cristo surgiram, mas nós, pela palavra de Deus, entendemos que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e um homem perfeito, como diz a nossa lição de hoje. Continuando aqui, meus amados queridos irmãos, a nossa lição, temos então uma síntese desse primeiro tópico. As Escrituras revelam que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. O tópico número 2 fala de Jesus Cristo como verdadeiro homem. E aí a nossa lição fala o seguinte: Jesus estava no seio do Pai. Antes da sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Isso é o que diz João, capítulo 1, versículo 12, ou seja, estava com o Pai. Já falamos aqui que o Verbo estava com Deus. É o que diz João, capítulo 1, versículo 1 a 3. Nós já lemos esse texto e aí está também na tela. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Bom, este Jesus, ele não surgiu do nada na história, né? Ele foi profetizado no Antigo Testamento. Ele foi várias vezes sinalizado, né, durante a revelação bíblica do Antigo Testamento. Foi sinalizado várias vezes a sua vinda, o seu nascimento, a começar pelo que nós chamamos do o proto-evangelho. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, temos lá uma promessa que se cumpriria na pessoa de Jesus Cristo. E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, a semente da mulher, ou o descendente da mulher, que pisaria, que esmagaria a cabeça da serpente, não é outra pessoa a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Se olharmos, por exemplo, Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 15, vamos encontrar também uma promessa de um profeta que havia de vir, e este profeta é o Senhor Jesus Cristo. Deuteronômio 18, 15 diz assim: o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Ou seja, se percorremos o Antigo Testamento, vamos ver muitas alusões à vinda do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Então, ele foi, ou sua vinda foi profetizada no Antigo Testamento, desde o Gênesis até o livro do profeta Malaquias. Ele está presente. Nossa lição chega a citar aqui, por exemplo, alguns que chamamos Jesus Cristo durante toda a Bíblia.
Eu acredito que muitos pregadores conhecem, sabem disso, né? Nós ouvimos muitas vezes em nossas pregações, nas nossas preleções, que Jesus Cristo está revelado em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ele é a pessoa principal. Eu vou citar aqui, por exemplo, o Antigo Testamento. Em Gênesis, ele é o descendente da mulher, segundo Gênesis 3,15. Em Êxodo, o Cordeiro Pascual. Em Levítico, o sacrifício pelo pecado. Em Números, a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele é o profeta que havia de vir, acabei de ler aqui agora. Em Josué, o príncipe dos exércitos do Senhor. Em Juízes, no livro de Juízes, ele é o nosso libertador. Ruth, o remidor divino. Em 1 e 2 Samuel, ele é o rei esperado. Em 1 e 2 Reis, o rei prometido. Em 1 e 2 Crônicas, o descendente de Davi. Em Esdras, o ensinador divino. Em Neemias, o edificador. Em Esther, a providência divina. Em Jó, o redentor que vive. Em Salmos, nosso socorro e alegria. Provérbios, a sabedoria de Deus. Lá em Provérbios capítulo 8 revela exatamente dizendo que quando o Senhor criou todas as coisas, lá estava a sabedoria de Deus. E ela é tão personificada ali que nós entendemos que essa sabedoria de Deus, a lição já falou sobre isso, é o Senhor Jesus Cristo. Provérbios capítulo 8 começa logo assim: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. E prossegue o texto. Ou seja, em Provérbios, Jesus é visto como a sabedoria divina. Em Eclesiastes, o pregador perfeito. Em Cantares, o nosso amado. Em Isaías, o servo do Senhor. Em Jeremias, ele é o Senhor dos exércitos. Em Lamentações, o consolador de Israel. Ezequiel, o Senhor que virá. Em Daniel, quem é Jesus? É o quarto homem da fornalha, mas ele também pode ser aquela pedra sem mão que cai na base daquela grande estátua e ali se torna um montão, ou seja, ele é a pedra que vai se estabelecer na terra, a pedra angular, a pedra de esquina, como nós conhecemos no Novo Testamento, e que vai reinar sobre tudo e sobre todos no reino milenar. Nós cremos nisso, a palavra de Deus resiste a isso. Em Osés, ele é o esposo. Em Joel, o juiz das nações. Em Amós, o Deus de fogo. Em Obadias, o Salvador. Em Jonas, a salvação do Senhor. Em Miqueias, o ajuntador de Israel. Em Naum, o cavaleiro da espada flamejante. Em Abacuque, o puro de olhos. Em Sofonias, o pastor de Israel. Em Ageu, o que faz tremer os céus e a terra. Em Zacarias, o renovo. Em Malaquias, ele é o anjo do concerto. Ou seja, não vou ler aqui o Novo Testamento, porque a nossa lição fala que o Antigo Testamento revela o Senhor Jesus Cristo, profetiza acerca dele. Todos estes registros sagrados, né, que falei aqui agora, e toda esta visão de que Jesus Cristo era mostrado, prova que ele é notificado, mostrado, anunciado desde o Antigo Testamento. Bom, quando chegou no Novo Testamento, ele encarnou, na verdade, ele se tornou carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós, diz lá em João, no capítulo 1, versículo 14. Sua humanidade não era ilusória, como diz aqui aqueles ensinamentos que eu mostrei para vocês há pouco, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Ou seja, a sua concepção foi miraculosa, mas o seu nascimento e o seu desenvolvimento como homem foi normal. O texto que nós lemos aqui, nós falamos sobre o versículo Lucas 2,52, diz que e crescia Jesus. Então ele teve um crescimento como todos os meninos daquela época, né? Nada diferente. Há uma coisa apenas que faz toda a diferença, é que Jesus Cristo não conheceu o pecado. E isso a nossa lição aborda de forma brilhante aqui, e reiteradas vezes nós vemos esse ensinamento. Muito bem, diz assim, embora ambos os livros lá do Antigo Testamento, Gênesis e Malaquias, há outras profecias carregadas de significado tanto para Israel como para os gentios, né? Vamos lá.
Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi, né? Ou seja, além de ser profetizado, ele faz parte das profecias, das principais alianças bíblicas do Antigo Testamento, né? A Bíblia diz sobre Abraão que Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa cumpre-se na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sobre Davi, diz lá que o reino de Davi seria eterno. E a Bíblia diz que quando Jesus nasceu, foi dito que e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Encarnado no Novo Testamento, então, Jesus Cristo veio no momento certo, na hora certa. Diz assim a nossa revista: a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Esta é a grande distinção entre a pessoa de Jesus Cristo como homem e nós, seres humanos, que já nascemos com uma coisa chamada natureza pecaminosa. Jesus Cristo não conheceu nem o pecado original, nem o pecado cometido. Enfim, isso nos dá a perfeita ideia de que ele era o Cordeiro perfeito para morrer pela humanidade. Ora, se você se lembrar do Antigo Testamento, o Cordeiro para ser imolado e ser o Cordeiro da Páscoa, ele deveria ser separado e observado, não poderia ter defeito algum para que pudesse servir como Cordeiro da Páscoa, como Cordeiro para o sacrifício. E aí, com João 1,29, quando Jesus surge, diz João assim, João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi por isso que ele nasceu de forma sobrenatural. Foi por isso que ele não conheceu o pecado, para que morresse por nós e nos desse a poderosa salvação. Diz aqui o nosso tópico o seguinte, no tópico 3, no final diz assim: no jardim da agonia experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Isso é muito bom falar aqui de forma bem clara. Ele era humano. A Bíblia retrata exatamente dos seus sentimentos, fala do seu corpo limitado. Resumidamente, eu posso resumir para você aqui dizendo que Jesus, como homem, cresceu, comeu, dormiu, orou, chorou e morreu. Como homem morreu, mas como Deus, ele resistiu a esse momento de morte, ou seja, era necessário que ele passasse por esse momento para que vencesse também a morte. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, um texto magnífico que fala do Senhor Jesus Cristo, que agora tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Apocalipse 1, versículo 18 diz assim: e o que vivo e fui morto, olha que expressão maravilhosa, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu vou prosseguir aqui com a nossa lição, porque se nós entrarmos por caminhos, nós acabamos falando de coisas além, e são profundas sim, mas que nós precisamos nos precaver para ficar dentro da lição deste domingo. Bom, então, Jesus Cristo, ele era aqui na terra homem e Deus, ele é homem e Deus. A sua humanidade pode ser entendida pelo que já resumi para você aqui. Ele cresceu, ele comeu, ele se cansou, ele dormiu, né? Podemos observar também que ele teve um desenvolvimento humano como todos os outros tiveram. Ele tinha uma aparência humana como os outros tinham. Quando a mulher samaritana olhou para ele e disse assim, João capítulo 4, versículo 9, vejo que és judeu, quando sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, e depois que ela disse, vejo que és profeta, ou seja, Jesus em tudo se parecia com o homem, porque ele
era e é homem. Neste caso, hoje, ele está em um corpo glorificado. Muitos até perguntam isso, mas Cristo está entronizado em um corpo glorificado com a sua glória, novamente, que tinha antes de ter vindo aqui a essa terra. Ele, como homem, ele tinha a formação completa de um homem. Corpo, alma e espírito. Está na Bíblia muito claro isso. Em Mateus 26, versículo 12, nós vemos lá o seguinte. Mateus 26, no versículo 12. Vamos ler esse texto para fechar esta parte. Mateus 26, 12 nos diz: Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, ou seja, ele tinha corpo, como nós temos. Mateus 26 também, no versículo 38, diz assim: Então disse-lhe, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ou seja, tinha corpo, ele tinha também alma. E agora, quando olhamos Lucas, versículo 23, versículo 46, Lucas 23, 46, nós vamos ver a seguinte expressão. Exclamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, corpo, alma e espírito é a constituição completa do homem, é a tricotomia do homem. Jesus Cristo era completamente homem. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. E aí diz a nossa lição, ele não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Terminando aqui, nós ainda temos mais 2 subtópicos que falam sobre Jesus nasceu na plenitude dos tempos, que fala exatamente do momento exato, né, em que Jesus nasceu. Plenitude dos tempos aqui significa no momento certo, na ocasião propícia. E se nós observarmos a nossa lição, ela fala exatamente disso, né? Jesus nasceu numa época em que 3 culturas, principalmente, colaboraram muito para isso. Primeiro, Israel, disseminando sinagogas, espalhando o ensino de um só Deus. Havia também um relaxamento da religião naquele tempo. Os fariseus, os saduceus, os religiosos da época estavam desacreditados. E naquele momento de descrédito, surge Jesus Cristo. Quando ele termina o seu primeiro discurso, ele já faz uma grande diferença. Quando alguém diz, olha, esse aí fala diferente, ele fala como tendo autoridade. Então, em termos espirituais, Jesus Cristo veio no momento certo. Também em relação à língua, a Grécia havia contribuído disseminando o grego koiné por todo o seu domínio, e havia uma facilidade de comunicação. Isso fez com que o evangelho se expandisse rapidamente naquela época. Também Roma colaborou e muito com a abertura de estradas, com o governo centralizado, com as suas leis, né? Então, para que Jesus fosse crucificado, para que ele fosse condenado, tudo isso cooperou, né? Ele veio no momento certo, na hora certa, nem antes nem depois, porque as coisas de Deus se cumprem no momento certo. Mais um tópico nesse item número 2, nós temos Jesus Cristo, ele é apresentado ao mundo, Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel, sob a lei de Moisés e de Roma. Prosseguindo aqui para o nosso terceiro tópico, antes temos um resumo, né? Jesus Cristo no seio do Pai, estava no seio do Pai, perdão, sua vinda ao mundo foi profetizada no Antigo Testamento e cumprida no Novo. Nós falamos sobre isso aqui nesse segundo tópico. E por último, Jesus, o homem perfeito. Aí, mais uma vez, nós temos a nossa lição falando sobre a humanidade de Jesus, dizendo o seguinte, afinal, o Senhor Jesus Cristo era ou não era um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor que nós. Pois não estava sujeito, e mais uma vez a revista vai repetir, ao pecado original e ao pecado experimental, ou seja, ao pecado por natureza
e ao pecado cometido. Ele não cometeu pecado, disse Pedro, o qual não houve engano na sua boca, não se achou nenhuma palavra pecaminosa, nenhuma palavra ofensiva, nenhum ato que poderia ser reprovado, porque ele é o homem e foi o homem perfeito. Diz a nossa lição mais ainda, em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Isso é muito importante, meus queridos irmãos. Porque se nós olharmos o exemplo da cruz, quando Jesus estava na cruz, ele teve sede. Olha, ele é o Todo-Poderoso, ele tem todo o poder. Ele não precisava do homem, literalmente falando, mas ele teve sede, né? E ali alguém foi lhe dar algo para beber. Quando ele estava na cruz ainda, alguém disse para ele, olha, tu não és o Filho de Deus? Livrem esses que estão ao seu lado, livra-te a ti também. Ou seja, como todo-poderoso, ele podia usar o seu poder para se livrar desses momentos, mas ele não fez isso, porque isso seria utilizar o poder que ele tinha para satisfazer a desejos próprios e momentâneos. Isso Jesus nunca fez. Todos os milagres de Jesus, diz a nossa lição, todo milagre que ele realizou foi a favor daqueles que sofriam, foi para atender às necessidades, não foi para atender a sua própria emoção ou momento, como por exemplo, quando foi tentado, quando o Satanás, né, o adversário lhe disse, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Ele poderia fazer? Poderia, mas não fez porque não ia se submeter a Satanás, e ele ainda usou a palavra para repreender o inimigo, dizendo, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não estou no momento de me alimentar, Satanás. Eu estou em um momento de jejum. Tá? Se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que dará aos teus anjos, dará ordem a seu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Ou seja, eu vou usar agora, porque eu sou o Filho de Deus, eu tenho os anjos a meu favor, eu vou mostrar que os anjos estão me atendendo. Não, ele não usou. Ele, quando se fizesse isso, ele estava tentando ao Senhor Deus e aí estaria pecando contra Deus. Enfim, em momento algum ele usou dos seus poderes, ou do seu poder, podemos dizer assim, para atender a sua própria ansiedade momentânea, né? Mas usou do poder que tinha para repreender as enfermidades, para acalmar o mar, para livrar as pessoas dos seus sofrimentos, para trazer de volta vidas que haviam partido, né? Enfim, ele usou o seu poder para glorificar a Deus. Isso é de suma importância. E aqui, prosseguindo o nosso tópico, fala sobre Jesus como o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden e o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. É importantíssima essa expressão bíblica e eu vou ler aqui o que diz a nossa revista e depois vou tentar dar uma explicação melhor para os irmãos. Diz assim, o primeiro Adão fracassou no Éden, o último triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude da sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. É interessante que quando se fala de Adão e Jesus, primeira coisa que eu queria dizer para você é que quando olhamos para esses dois personagens, Adão e Jesus, nós primeiro vemos que eles têm uma similaridade, ou seja, característica muito comum. Por exemplo, Adão e Jesus tiveram um começo de vida miraculoso. Adão, ele nasceu, podemos dizer assim, ou foi formado já adulto, e de forma maravilhosa. Adão não teve pai terreno. Jesus Cristo também não teve pai terreno, porque ele nasceu por obra do Espírito Santo. Então, ambos nascimentos, ou ambas formações, podemos dizer assim, porque Adão, na verdade, ele não nasceu do homem, ele foi gerado diretamente de Deus, foram miraculosos. Segunda coisa, todos dois foram feitos perfeitos, inocentes e santos. Adão foi feito perfeito, Jesus também, inocente e santo. Porém, aí nós começamos a entender uma distinção. Adão fracassou na sua missão porque desobedeceu a Deus, mas Jesus Cristo não. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz.
Adão e Jesus são dois personagens que são conhecidos como cabeça da humanidade. Jesus como cabeça Adão como cabeça da raça humana e Jesus como cabeça de todos aqueles que são redimidos, ou seja, cabeça da igreja. Uma vez que Cristo morreu por todos, né, nunca haverá a necessidade de qualquer outro, portanto, ele é o último Adão. Quando se fala de último Adão, significa o seguinte: Deus jamais usará ou mandará alguém para ser cabeça da humanidade ou para resgatar a humanidade. Por causa de quê? Porque ele mandou Jesus, Jesus cumpriu a sua missão e por causa disso ele é o último Adão. Por causa disso ele é o homem perfeito que cumpriu a sua missão, a missão que Adão fracassou porque foi desobediente. Ambos foram doadores de vida, ou seja, através de Adão vieram todos os descendentes e toda a humanidade. Através de Cristo vem a vida, mas a vida eterna, a vida com Deus, né? Diz 1 João, chega a dizer que 1 João capítulo 5, versículo 12 diz: quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida. Os dois, ambos, foram governantes, né? Adão foi um governante que deu o nome aos animais, recebeu o domínio, porém, quando pecou e desobedeceu, ele perdeu todo esse domínio. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo é aquele que tem em suas mãos todo o poder, diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E, por último aqui, para nós encerrarmos, né? Jesus Cristo foi obediente até a morte de cruz, enquanto que Adão não foi obediente e a morte... Olha que interessante. Por causa de Adão, a morte chegou a todos os homens, mas através de Jesus Cristo veio a possibilidade desse homem ser resgatado da morte. E aí diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte. Ou seja, como Adão veio o pecado, né, e com Jesus Cristo, porém, veio a vida. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Jesus é o último Adão, porque nele se encerrou um ciclo. Nele se encerrou um ciclo de pessoas que morriam e não traziam para a humanidade uma nova vida, uma nova esperança. Mas, através de Jesus Cristo, o homem perfeito, nós temos o resgate da nossa alma. Quando olhamos para o Senhor Jesus, diz a nossa revista, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Então, Jesus Cristo, o último Adão, como está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, e é importante citar isso, porque isso mostra que ele foi perfeito, e Deus jamais precisará mandar um outro Adão, ou seja, um outro representante, alguém que traga a sua imagem e semelhança para que os homens possam nele confiar, né? Por isso, aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, por exemplo, fala assim: assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Né? E depois o texto vai falar sobre o segundo homem, veja só, mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então nós confiamos em um Jesus que ele é o último Adão, ou seja, aquele que foi enviado por Deus para fazer algo que Adão não fez, ser fiel até a morte, ser obediente até o final. Claro que se Adão fosse obediente, ele não experimentaria a morte, é claro. Mas eu digo que Adão falhou, ele desobedeceu, e com essa desobediência veio a morte. Mas com Jesus Cristo, a sua obediência trouxe o resgate da condenação da morte. Através dele, a morte já não tem domínio sobre nós. Podemos louvar a Deus por isso. Ainda mais no momento em que o mundo teme tanto a morte, no momento em que a morte está apavorando as pessoas,
no mundo por causa desta pandemia que está acontecendo, nós devemos confiar no nosso Deus, ainda que seja difícil, meus amados irmãos. É claro, ver ao nosso redor tantas vidas sendo literalmente dizimadas, destruídas, mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada, em João no capítulo 5, versículo 12, 5:24, nós ficamos tranquilizados, diz a palavra do Senhor: na verdade vos digo, que quem ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Sabe por quê? Porque o último Adão, ele é celestial, ele é espiritual, ele trouxe para nós a esperança de uma vida celestial. Ele foi perfeito, ele cumpriu a lei, ele não pecou, ele não errou, ele não tropeçou, e aí nos deu a segurança da nossa salvação. A nossa revista prossegue falando que essa perfeição de Jesus é uma perfeição que é espiritual e é moral. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito, nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo a ser seguido, modelo a ser perseguido. Quem devemos imitar? Imitemos a Cristo, né? Andemos nos seus passos, trilhemos os seus caminhos, falemos como ele falava, tenhamos a mente de Cristo, para que sejamos também literalmente chamados ou identificados com ele. Aliás, quando lá em Atos capítulo 11, versículo 26, os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos, é porque eles tinham uma aparência, eles andavam como Jesus, falavam como Jesus. Pedro tentou negar isso no dia em que ele foi perguntado, né? Mas alguém falou para Pedro assim: Pedro, a tua fala te denuncia que você andava com ele. Então, meus amados irmãos, quem anda com Jesus, quem vive com Jesus, a sua fala denuncia, porque ele é o nosso maior exemplo. Diz a nossa revista o seguinte: tanto no falar quanto no agir, ou seja, ele era perfeito, não houve engano na sua boca. E concluindo aqui a nossa aula, irmãos, eu quero já terminar. Vamos primeiro à síntese desse tópico. Jesus é semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Conclusão. E por Jesus ansiamos. Eu vou ler na nossa revista, que é melhor e mais completa. Diz assim nossa revista: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito. Olhemos para Jesus. Nosso modelo é Jesus. Nosso alvo é Cristo. Homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. Aí diz o texto que está aí nessa tela. E por ele ansiamos. Ou seja, é ele que nós desejamos seguir, ver, contemplar. Ansiamos Cristo. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. E aí eu quero fechar esta lição maravilhosa com um texto que se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 3, versículo 17 até o 21, que diz assim: sede também, meus irmãos, imitadores, sede também meus imitadores e irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há dos que muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição e cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu, glorioso, segundo o seu eficaz poder,
de sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, o que nós ansiamos? Nós ansiamos estar com Cristo, nós ansiamos a nossa cidade que está nos céus. Terminamos aqui olhando da grande aflição que está acontecendo nas cidades, do grande movimento que está acontecendo nas cidades, por causa desta pandemia que está acontecendo em todo o mundo. Mas eu quero fechar esta lição dizendo para os irmãos, amados irmãos queridos, por mais que a segurança não seja aquilo que nós esperamos, por mais que a medicina não tenha solução para os problemas que nós estamos enfrentando, por mais que o pavor esteja entrando nos nossos lares, ocupando nossa mente, nosso coração nesses últimos dias, nesses últimos meses, eu quero dizer para os irmãos que o nosso alvo é Cristo. E Ele tem preparado para nós uma cidade. Ele tem preparado para nós um lugar para nós estarmos para sempre com Ele. Além desse texto sagrado, nós podemos citar ainda o texto que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, que diz assim, o versículo de número 6, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. E sabe o que Paulo diz no versículo seguinte? Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu quero terminar cumprindo aqui essa determinação de Paulo. Consolai-vos uns aos outros com uma palavra de esperança. O Cristo que nós servimos é o Cristo que falou e cumprirá. Falou e nenhuma das suas palavras cairá por terra. A confiança da igreja, a esperança da igreja é o seu arrebatamento, é estar com o Senhor, é habitar numa cidade que jamais será fechada por causa da violência ou por causa da pestilência. É morar numa cidade onde a paz, onde a alegria será eterna, onde não haverá o silêncio que está acontecendo hoje, porque lá nos céus adoraremos ao Senhor, como está escrito em Apocalipse capítulo 4 e 5, quando os seres angelicais ali louvam, adoram ao Senhor eternamente. Meu querido irmão, eu quero encerrar esta palavra, esta aula com uma oração e que você possa orar comigo neste momento. Vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar pela nossa cidade, vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pelo nosso pastor, o pastor Samuel da Silva, vamos orar pelos pastores das igrejas que estão passando por uma pressão muito grande nesses últimos tempos, para que Deus possa lhes dar graça e assim o evangelho possa continuar sendo pregado e almas continuem sendo salvas para a glória do Senhor Jesus. Ore comigo, por favor. Pai querido e amado, nós queremos chegar à Tua presença mais uma vez, agradecendo por este momento de exposição bíblica que aqui tivemos, Senhor. Eu sei, Pai, que muitas vidas serão alcançadas por essa palavra e por esse vídeo, Pai querido. Mas eu te peço, no nome de Jesus, que a esperança nossa continue sendo avivada e despertada a cada dia. A Bíblia, a Tua palavra nos diz, Senhor, que agora permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Senhor, neste momento nós queremos exercitar o amor, orando por todos os nossos irmãos e amigos, por toda a nossa nação, por aquelas pessoas que têm sido afetadas por essa pandemia terrível. Pai querido, também queremos alimentar também a fé na Tua palavra, que é a verdade, que revela-nos para nós os eventos finais e que nós não devemos estar perplexos nem desesperados, porque a Tua palavra é a verdade e ela deve se cumprir. E por último, Pai, eu quero, Senhor, ativar também neste momento a esperança, Senhor. A esperança não é de dias melhores, não de dias de melhoria, Senhor, em todos os âmbitos. Claro, Senhor, que queremos o bem de todos, mas sabemos, Pai, que a nossa maior esperança é o arrebatamento da igreja. Que não haja desespero, Senhor, entre aqueles que são os Teus filhos, Senhor.
entre aqueles que estão, Senhor, esperando o momento maravilhoso do encontro contigo. É isso que nós esperamos, Pai. Eu te peço pelas lideranças, te peço pelo nosso pastor presidente, te peço, Senhor, pelas lutas que tem enfrentado, Senhor, em todas as áreas, Senhor, que a Assembleia de Deus do Culubandê, esta igreja missionária, Senhor, não possa, Senhor, parar diante dessa dificuldade. Senhor, temos missionários a serem sustentados no campo, temos, Senhor, toda uma estrutura a ser mantida, Senhor, e este momento nos causa muita apreensão, mas nós confiamos em Ti, nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, as nossas próprias vidas, entregamos nas Suas mãos a vida dos missionários, entregamos em Tuas mãos, Senhor, as nossas ansiedades, as nossas necessidades. Se conosco, nós oramos a Ti e te agradecemos desde já, em nome de Jesus Cristo, seu amado e poderoso Filho, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém e amém. Deus possa abençoar você, meu querido irmão, e Deus possa continuar nos sustentando neste momento tão difícil. Quero aproveitar e dizer a você que é importantíssimo nós também não nos esquecermos que a igreja precisa, mesmo à distância, da nossa colaboração, da nossa cooperação. Há muitos projetos missionários que não podem deixar de ser mantidos. Há toda uma estrutura que nós precisamos manter. E eu acredito que você, como contribuinte, deve pensar bem neste exato momento, porque o nosso momento de culto, a nossa reunião, sempre é marcada por um momento em que nós recolhemos as doações, seja ela de forma financeira, seja ela de forma, da forma que for, para o sustento da obra do Senhor. Então eu peço a você que mantenha a regularidade da sua contribuição da melhor maneira possível. Procure o seu pastor, procure o seu líder, entre em contato com ele, da forma como você pode fazer para manter os nossos projetos missionários que estão sustentando nossos queridos irmãos que estão fazendo um trabalho maravilhoso em outras nações. Então, mesmo à distância, mantenha contato com o seu pastor, mesmo à distância, mantenha contato com seus irmãos, meios sociais nos ajudam a isso, e coopere para que a obra do Senhor prossiga. Assim terminamos esta simples aula, que Deus possa te abençoar maravilhosamente. Aqui fica o seu amigo o pastor Daniel Dutra, desejando a você que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Amém e amém.